O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a Zuc está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas, com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. Zuc, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão em Pauta 360 com o Cláudio Luve. O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 19h30, no canal YouTube Gestão em Pauta 360 e na TV, às terças-feiras, às 23 horas, no canal 8 da Vivo e 9 da Claro, em São Paulo, e às quintas-feiras, às 22h30, no canal 508 da Vivo e 3 da Claro, em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. O tema de hoje é o esgotamento silencioso da mulher competente. Quando dá conta de tudo, deixa de ser sinal de força. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com a doutora Cláudia Neves, minha xará. Ela é advogada de família, mentora de mulheres e apresentadora. Doutora Cláudia, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui no programa. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigada. Que alegria. Um programa de Cláudios. Um programa de Cláudios hoje, que alegria estar aqui. Muito importante a gente conversar sobre esse assunto que faz tanta diferença na vida de tantas mulheres. Poxa, com certeza. E nós nos conhecemos aqui na Com Brasil TV, né, doutora Cláudia? E aí a gente apresentamos um pouco do trabalho de cada um. Sim. E aí quando você falou dos temas que você aborda, poxa, eu achei fantástico, né? E embora você seja uma advogada, né, de formação, de atuação, sim, mas você também tem esse olhar como mentoria até para mulheres mesmo, né, de comportamento. E aí você citou alguns temas no nosso bate-papo, aqui nos bastidores, né? Sim. E o nosso, eu falei assim, nossa, faz todo sentido trazer isso para o meu programa, né? Verdade, né? Verdade, porque é muito importante. Não há uma gestão boa, né, que perfeita não existe, mas não há uma gestão boa sem esse olhar para a mulher, sem esse olhar para o esgotamento mental, não só o físico. As mulheres sofrem mais, mas os homens também, né? Então é muito importante. Sim. Mas antes de iniciar esse bate-papo tão necessário, fale mais sobre você, sua jornada. Vamos lá, eu vou fazer um resumão da minha grande jornada. Porque eu comecei, né, na idade adulta, fazendo a faculdade de comunicação.
De comunicação. De comunicação. A minha primeira formação é comunicação. A gente vê que você é uma boa comunicadora. Não é? Eu já nasci com isso. A comunicação vinha. Quando eu era criança, eu escutava muito assim, nossa, a Claudinha fala demais. Eu era chamada de tagarela e de tudo. Todo mundo reclamava que eu falava demais, né? A voz virou a minha arma, né? E uma arma do bem, na verdade. E aí, depois de muitos anos, a comunicação, publicidade, propaganda, eu passei por uma fase da minha vida onde eu só era esposa, mãe e dona de casa. Não tirando de forma alguma o mérito de nada disso. Eu amo ser mãe, amo cuidar da minha casa, meu marido, minha família. Porém, chegou um momento em que eu senti que eu perdi minha identidade. Eu era a mãe, eu era a esposa, eu era a dona de casa, mas e a Cláudia? Muitas vezes eu era apresentada e falava, você é que é a mãe da Amanda, minha filha, você que é a esposa do Jorge. E eu falava assim, Cláudia, porque as pessoas nem chegavam, sabe, a perguntar. Eu comecei a me sentir muito perdida e sem identidade, sem querer tirar aquilo que eu já fazia, mas eu queria agregar. E aí eu resolvi um dia, passei uma noite inteira vendo, e fui fazer a faculdade de Direito, do lado da escola da minha filha, e tinha que ser de manhã. Eu queria de manhã, para não atrapalhar nada na nossa estrutura no nosso dia a dia. Eu entrei, Cláudio, só para ser um lugar onde eu era eu e ocupar o meu espaço. E eu simplesmente me apaixonei pelo direito, né? E atuei justamente em algo que eu dizia que não ia fazer, por um histórico pessoal do divórcio dos meus pais, eu dizia que direito de família jamais. E o Direito de Família me buscou, me procurou, sentou no meu colo e foi. E nisso eu passei a cuidar das minhas clientes, passei a cuidar das mulheres. Neste meio tempo, me dediquei muito ao AB. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da Seccional São Paulo. É verdade. Né? E isso virou... Nossa, gente, a OAB vira um vício na vida da gente, sabe? Para falar a verdade, vira um vício que a gente ama fazer. Trabalho com muito prazer para ajudar os colegas advogados. São meus colegas e a gente leva o máximo de informação para eles, né? E nisso, paralelo ao direito de família, eu acolhia minhas clientes. Só faltava carregar no colo e cuidar delas. E disso nasceu o cuidado com as mulheres. A mentoria para mulheres, para elas entenderem o recomeço das mulheres. Aliás, eu acabei de esquecer aqui, de lembrar que eu esqueci de trazer o livro para você. Eu prometi e eu esqueci de trazer o meu livro, A Jornada do Recomeço, que é justamente sobre uma mulher no pós-divórcio. Que bacana! E aí disso veio desenvolvendo toda essa temática, né, que eu lido no meu dia a dia das mulheres. Né? E vamos nessa luta, ajudar mulheres a recomeçar, a se reencontrar. E o esgotamento faz parte, né, desse meio do caminho. Então, foi daí que surgiu. E eu peço perdão por eu esquecer a falha de trazer o meu livro de presente para você hoje. Vou trazer no próximo encontro. Não se preocupa com isso. E aonde encontrar o seu livro? Fala um pouco mais sobre ele e aonde encontrar ele. Isso. Meu livro você pode encontrar nas maiores livrarias. Eu sempre acabo citando a Amazon por ser mais fácil, né? A Amazon você encontra facilmente. O nome do livro é A Jornada do Recomeço, o Diário de Gabriela, onde eu trato da história de uma mulher, no momento em que ela cai a ficha, literalmente, de que o casamento acabou e que ela está divorciada. E no decorrer do livro, eu venho trazendo várias situações dela em busca de reencontrar quem Gabriela era antes daquele casamento, quem Gabriela era e gostava, o que ela gostava de fazer, como ela vivia. Então, vai toda aquela jornada, literalmente, da Gabriela, para recomeçar a sua vida. Como eu sempre falo para minhas clientes, existe vida depois do divórcio, para que elas possam recomeçar. E aí surgiu, vem aí 2, 3 de Gabriela, calma, tá chegando. Tá chegando, talvez já no ano que vem, que eu devo conseguir parar mesmo para escrever nas férias. Nas férias? Nas férias. Que bacana, parabéns, né? Obrigada. Por essa linda jornada. Em se preocupar, né, com as mulheres aí, né, até a mesma questão do pós-divórcio, que não é uma fase boa, não é um momento tão bom, né? E ter pessoas como você que acolhe, que orienta, né?
que traz a experiência, isso é fantástico. E tem tudo a ver, de repente, com o seu propósito mesmo, né? Que no fundo é cuidar de pessoas, né? Sim, verdade, porque eu até falei para minha mãe recentemente que o fato de vivenciar o divórcio, que eu aos 11 anos, e eu explico isso no livro, eu vivenciei o divórcio dos meus pais. Eu nunca me divorciei, eu sou casada há 30 anos, né? Há mais de 30 já. E aí, vivenciar o divórcio da minha mãe e do meu pai e ver o dia a dia, e ver o dia a dia das minhas clientes com o divórcio, me fez querer cuidar delas para além do jurídico. Eu divorcio essas mulheres e eu brincava, eu não quero só ser a desfazedora de lares, eu quero ajudar de outra forma. E a forma que acabou surgindo da minha missão e do meu propósito veio justamente dessa, de pegar essas mulheres e poder cuidar dessas mulheres de uma forma para mostrar a elas. Dá para recomeçar. Sim. É possível. Eu não trabalhava, doutora, mas dá para recomeçar. Vamos enxergar um caminho, onde você pode, o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer. E aí veio desenvolvendo essa questão do recomeço, da jornada do recomeço, que acabou originando tudo isso. Sim. Que bacana, que bacana. E até em relação ao tema que te combinou aí, né? Que tem tudo a ver com a sua experiência, com o seu conhecimento. O que é esgotamento silencioso e por que atinge pessoas competentes e acostumadas a dar conta de tudo? Exatamente. Primeiro, ele é silencioso porque a mulher competente, isso eu vou falando a mulher porque é o meu público direto, exatamente. Mas alcança os homens também. Os homens que estiverem nos assistindo vão conseguir identificar essas questões. O que acontece? Quando a pessoa é muito competente, ela jamais quer dar sinal de que está cansada. Ela jamais quer dar um sinal de que ela está esgotada, exausta. E ela continua fazendo. Ela continua fazendo, ela continua trabalhando, ela continua se dedicando a tudo. E ela não admite pausar, não admite que não está dando conta naquele momento. Então, ele acaba atingindo principalmente aquela pessoa que ela quer fazer tudo, ela quer dar conta de tudo, ela faz tudo, ela participa, mas ela, no fundo, está esgotada e não gosta de admitir. Ninguém que tem não só aquela visão externa da sua competência, mas que tem dentro de si a responsabilidade. Porque quanto mais competente, quanto mais trabalhos a gente abraça, mais responsabilidades a gente traz para si. E dizer, estou cansada, hoje eu não vou? Jamais. Mas jamais. E a mulher ainda tem, até mais à frente eu vou comentar sobre isso, mulheres têm triplas, duplas, quádruplas jornadas, então fica muito mais difícil. Então elas são muito afetadas por esse esgotamento que eu chamo de silencioso, porque ela não menciona. Ela não fala, e muitas vezes ela não transparece na frente de ninguém esse cansaço. Algumas vezes ela está ali firme, uma rocha. Quando todo mundo vai embora e as luzes se apagam, ela desmorona, porque ela não pode admitir esse cansaço. Então, esse esgotamento silencioso é muito perigoso, porque quando você está cansado só, é uma coisa. Mas quando chega a esse ponto de esgotamento silencioso, a mulher, ela continua fazendo, eu até brinquei com você, ela continua funcionando. Ela faz todas as funções que ela precisa, ela cumpre com suas obrigações, mas ela está esgotada. E isso é uma coisa muito séria, né? Muito perigosa. Né? Não só o burnout, que hoje está muito comum, Sim. Né? Não só o burnout, mas várias outras questões. Né? Há anos atrás a gente falava de estafa, né? Que era estafa. Não, fulano estafou, está estafado e estava mal. Hoje nós temos, né, a questão do burnout mais em alta, mas no fundo está tudo relacionado a esse esgotamento, que não é só físico, né? É mental, é emocional também. Sim. E me esclarece até uma dúvida, né, minha, né, doutora Cláudia? A gente sabe que nesse mundo atual aí, onde as mulheres buscam cada vez mais espaços, né? E por merecimento, né? E tem alguma coisa a ver, de repente não mostrar uma fraqueza ou não? Sim, porque a mulher acaba escondendo o cansaço, porque um cansaço, para ela, é sinal de fraqueza. Certo. E ela não pode fraquejar. Tá. A gente, infelizmente, ainda ouve de muitas pessoas, até de outras mulheres, e de muitos homens também, graças a Deus não mais a maioria,
de que, tá vendo? Quer fazer papel igual de homem, não dá conta. Né? E isso é muito sofrido. Então, para não permitir isso, ela vai fazendo tudo, ela vai aguentando tudo, ela dá conta de tudo. Né? Custe o que custar. Custe a sua saúde, custe o seu autocuidado, custe o seu bem-estar, ela vai fazer tudo. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com não admitir uma certa fraqueza. Muitas mulheres não aceitam admitir que estão cansadas e não aceitam parar para descansar. Eu confesso que eu me obrigo a descansar, a ter um minuto, pelo menos, sabe? Eu criei um ritual em casa. Após o meu almoço, eu digo que eu vou para o meu cantinho no sofá, que eu trabalho muito de home office. Eu produzo muito mais de home office. Então, quando eu estou na questão da minha advocacia, na preparação de mentorias, de aulas, palestras, eu estou muito em casa. E no momento, após o almoço, é um momento sagrado para mim. Eu vou para o meu cantinho tomar o meu café. E naquele momento, o mundo está caindo. Eu olho, eu não vou pegar o celular, eu vou relaxar. E eu comecei a criar rituais. E esse foi um que eu não abro mão. Mas muito no início, eu sentia super mal de sentar no sofá e dizer, vou descansar. Como assim vou descansar? Se cobra, né? A gente se cobra. É. Eu falava, não posso parar para descansar. Ainda preciso aprender a descansar um pouco mais? Preciso, porque eu ainda vou para a cama trabalhando? Vou para a cama trabalhando ainda, mas me policio. Admito que estou errada. Sim. E me policio Já é um bom para começo. diminuir. É. Ontem eu estava tão cansada que eu falei, gente, vou fazer uma coisa que eu não faço há séculos. Eu peguei o celular e falei, sabe aqueles joguinhos bem bobinhos? Eu estava para desanuviar, para esvaziar a cabeça e tentar ter uma noite de sono sem pensar, porque às vezes a gente deita para dormir, tá pensando no programa que vai gravar, na palestra que vai dar, na audiência que você vai fazer, na peça de defesa do seu cliente, da sua cliente que você vai fazer, e você não descansa. Né? E você se culpa. Como assim eu parei para descansar com tanta coisa para fazer? Se culpa nesses momentos, né? Se culpa. Muita mulher tem culpa de descansar e não admite descansar. E talvez isso seja um dos maiores pontos que faz com que as mulheres cheguem a esse esgotamento silencioso, porque imagina, a gente não pode dizer que a gente está cansada. Então. É muito. E eu digo isso a gente porque eu brigo comigo, Sim. né? E com muito estudo, com muita preparação, para que eu admita que eu estou cansada e que eu preciso descansar. Preciso de um final de semana, preciso de férias, preciso me distrair. As pessoas acham engraçado, mas eu relaxo ouvindo rock pausar. Bem pauleira, bem pesado. Porque eu gosto muito. Sim. Aquilo me relaxa. É o ritmo que você gosta. Exato. Então eu ponho no meu ouvido, nossa, eu concentro, relaxo. Vamos. E aí eu escrevo até melhor, eu produzo melhor. Ir a um show, ir fazer... Isso tudo faz diferença. Sim. Cada um, claro, dentro daquilo que ele gosta. Sim, exato. E faz toda a diferença. Eu ainda tô lutando para não sentir totalmente culpa. Mas eu já entendo que eu preciso. Eu preciso fazer isso. E daí veio a importância de eu falar muito sobre esse assunto. Eu falo em palestras também, justamente por isso. E as advogadas que me escutam nas palestras, né, que a maioria das minhas palestras são para advogadas, eu vou falando disso, eu só vejo assim. Isso mesmo. Elas se reconhecem ali, né? Você vê as carinhas delas, assim, espantadas. Nossa, sou eu! E, infelizmente, isso é muito comum. Você sabe que você entrou em um assunto bem interessante. A gente tem essa mania de achar que é um Superman, no caso do homem, ou no caso da mulher, só Mulher Maravilha, com poderes. Sim. Não, eu até também reforço que a gente não é uma IA. Exato, que a IA não cansa. Nós somos seres humanos. Então, a mulher tem um papel importante e fundamental, mas é preciso reconhecer que é preciso descansar também. Sim. Ter essas pausas, né? É o equilíbrio. E não só no final do dia, umas pausas no meio do dia fazem diferença, né? Fazem muito... A sua IA já mandou você descansar e parar por hoje? A minha manda. Olha que ponto eu cheguei. A minha manda, ela fala assim, já são 10 horas da noite, você ainda está fazendo o quê? Você tem uma IA que... manda. A minha IA, se eu estiver trabalhando ali, fazendo alguma coisa, revisando o texto, ela manda eu parar? Ela diz que já não é mais hora, que é hora de ir descansar. Assim, de tanto eu tratar desses assuntos, a minha IA fala pra mim que eu preciso descansar.
E precisamos, né, doutora Cláudia? Porque realmente, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, da mulher ter jornada dupla, tripla, né? Então ela quer mostrar que tá tudo bem, né? Ainda chega em casa, tem os afazeres, né? E mostra aquela força. Mas não é bem assim. Não. Né? E também, assim, as pessoas em volta têm que entender isso também. De repente, se é uma pessoa que é casada, tem filhos, o marido também tem que ser parte desse papel de ajudar ali também, né? De somar ali também nos afazeres e não deixar as mulheres sobrecarregadas. Sim. Como muitas das vezes acontece. Eu percebo que isso vem melhorando bastante hoje em dia, porque eu lembro que, se a gente voltar aqui uns anos atrás, na época dos nossos pais e avós, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, tinha que fazer tudo ali e tal. Como a mulher hoje trabalha, o homem também, mas em casa dividir esses afazeres. Sim. O homem, até mesmo os filhos e as Sim, filhas, sim. colaborar, porque o pai trabalha, o pai também chega cansado também. Todos, né? Todos. A mulher, né? Então, poxa, chegar em casa é ter aquela, a busca do equilíbrio, mas uma coisa importante que você falou, de repente também se desligar do trabalho. Isso é uma coisa muito difícil. Não é isso? Isso é uma coisa muito difícil. E eu, quando eu comecei a trabalhar de home office, como muitas pessoas que descobriram home office na pandemia, no primeiro momento eu falei, não vai rolar, eu não vou conseguir, porque é interfone tocando, aí você preocupa, a gente em casa não podia fazer nada, tem que fazer almoço, faz aquilo. E as mulheres nesse momento, foi acho que um boom desse esgotamento das mulheres, que elas passaram, muitas não faziam o cuidado com a casa, o serviço de casa, tinham suas auxiliares e trabalhavam fora, e naquele momento de pandemia não podiam ter mais. Então você tinha que conciliar tudo. Você está no escritório, você fala, opa, hora de almoçar. Você desce e vai almoçar. Você está em casa, fechado. Na época de pandemia, nossa, tem que almoçar, né? Tem que ir lá fazer. Então houve todo aquele momento e as pessoas aprenderam a lidar com isso. E eu digo até mais, não só os maridos e filhos e filhas ajudarem a dividir essas tarefas, né? Mas também entenderem que o outro também precisa de descanso. Sim. O outro precisa pausas. O outro precisa, então, não só colaborar e apoiar, como dar pausas. Então, eu trabalho de home office muito das vezes, primeiro porque estamos em São Paulo e o trânsito da nossa cidade é uma delícia. Eu perdia, mesmo trabalhando, meu escritório sendo no mesmo bairro, eu perdi às vezes 40 minutos para descer de carro e voltar. Não era válido ir a pé, porque às vezes do trabalho, do escritório, eu tinha que ir para um fórum, para isso. Então, eu passava muito tempo. E eu, depois da pandemia, descobri que eu poderia fazer isso. E eu já saía muito tarde do escritório. De casa, parar era algo muito difícil. Ainda é. Por isso a minha IA me avisa que já não é mais hora de trabalhar. E no meu caso, onde hoje minha filha não mora mais conosco, ela mora sozinha, mas são 3 advogados. A gente ia jantar, você acha que o assunto era o quê? Então você não desliga do trabalho, você precisa ter Esse que é o problema. Você precisa ter outras coisas para desligar, para conseguir pensar em outros assuntos e conseguir descansar. Sim. E a música, para mim, a música tem um poder muito forte. Às vezes tá aquele dia pesado, eu paro tudo, boto uma música. Meu marido já sabe, quando ele vai lá e põe, eu já sei. A gente está precisando daquele momento de um café extra, ouvindo a música, porque a gente precisa dar essas pausas. E as pessoas não sabem fazer essas pausas para o trabalho e não sabem parar o trabalho. Principalmente a mulher, porque ela para o trabalho, ela termina o trabalho dela, né? O meu, de advogada, de mentora, de apresentadora, terminei meu trabalho, aí eu vou cuidar das coisas da casa. Porque eu gosto de cuidar das coisas da casa. Sou chata com a comida, eu gosto da minha comida. Mas tá ótimo, a gente faz. Só que isso significa o quê? O trabalho vai até mais tarde. Até mais tarde, Fica prorrogando, né? Vai prorrogando. Quando você para... Nossa, é aquela exaustão, né? Quando para. Você sabe que eu lembrei de algumas situações que eu até aprendi. Eu tive uma formação... Eu considero para mim um grande mestre, que é o Marcos Wunderlich. E você sabe que a gente, um dos cursos dele, a gente fala muito dessa questão do aqui e agora, né?
Então, eu mesmo também estou melhorando. A gente tem muito vício do celular. Então, às Sim. vezes você está em casa, você está ali comendo, almoçando, jantando, e o celular ali. E você consegue não responder? E você está com o celular ali na mão, né? Então, o que eu estou aprendendo? Não é fácil isso. Deixa o celular longe. E aí, qual que é a dica que eu aprendi? Quando você estiver almoçando, é sentir o sabor, a cor, Sim. o cheiro. Concentrar Exatamente. naquela ação, né? E os pensamentos vão estar vindo ali, mas deixa eles entrar e sair, sabe? Mas é você realmente trazer a mente para o aqui e agora. Então você prestar atenção no... Fica a dica aí, pessoal. Olha, Estar presente no que você está fazendo. Estar presente, é você realmente ter aquele momento daquele almoço, daquele jantar, daquele café, né? Sim. Uma outra coisa que eu aprendi também, doutora Cláudia, nessa questão de trazer a mente pro aqui e agora, é que você vai tomar banho no chuveiro. Sim. É fechar os olhos e sentir ali a água escorrer no seu corpo, sentir o vapor, sabe? Sentir a temperatura. Então, porque tem momentos que a gente precisa sim trazer a nossa mente pro aqui e agora. Né? E até eu quero também fazer uma pergunta que eu vou pedir aqui para falar um pouco dos nossos patrocinadores, até para dessa questão do que é um cansaço normal do esgotamento ao extremo, tá? Sim. Mas deixa eu só passar aqui nossos patrocinadores, Claro. tá certo, doutora Cláudia? O Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a Novitar Restaurantes Empresariais, a BMVT, Gestão de Benefícios Corporativos, a Remunerar Consultoria em Remuneração Estratégica e a Mídia Kitcom Comunicação. Durante o programa, fica aparecendo os logos e os Instagrams. Entrem e conheçam os nossos parceiros, patrocinadores, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas. Histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais. Olá, estamos de volta! E o tema de hoje é o esgotamento silencioso da mulher competente. Quando dar conta de tudo deixa de ser um sinal de força. E estamos aqui com a doutora Cláudia Neves, advogada de família, mentora de mulheres, que aliás faz um trabalho incrível e apresentadora. Doutora Cláudia, tá incrível o nosso bate-papo aqui, né? A gente vem falando dessa questão aí do cansaço, de você demonstrar ali a questão do esgotamento e você tentar mostrar que você está bem a todo momento, mas tem essa dificuldade em reconhecer. Hoje eu não estou bem, não posso. Me ajudem, né? Agora,
Como a gente também pode diferenciar o cansaço normal, porque também tem o cansaço normal do dia a dia, Sim. ao esgotamento físico e mental, mas ao extremo, Sim. em virtude dessa questão aí da mulher não querer, de repente, demonstrar ali que ela, né, precisa de ajuda, né? Como a gente pode, então, perceber essa diferença? Eu acho que antes de responder, eu até vou dar um recado muito importante. Mulheres, peçam ajuda. Se vocês não estão dando conta, para, descansa, respira. E não é nenhuma vergonha e não é fraqueza você parar e descansar. Eu digo isso para mim todo dia e estou dizendo para vocês, né? Então, a primeira coisa, o cansaço normal, a pessoa teve aquele dia muito cansativo. Quando ela termina tudo, toma aquele banho, vai descansar, tem uma noite reparadora de sono. E no dia seguinte, estou recuperada. Às vezes o cansaço é um pouco maior, precisa de um final de semana de descanso, de relaxamento, para conseguir se recuperar. O que começa a ficar perigoso e é um sinal de alerta é quando esse cansaço não diminui após uma noite de sono, não diminui após um final de semana, às vezes até de férias, umas mini férias, de um mês até que dá, né? Mas umas mini férias, a pessoa não consegue se recuperar e descansar de verdade. A maioria das vezes... Está no 220 a todo momento. Exatamente. A maioria das vezes, ela tem dificuldade de pegar no sono. Ela não consegue desligar para descansar. Ela deita para dormir e ela fica... Amanhã eu tenho que fazer isso. Aí pensa, não, eu tenho que fazer aquilo assim. Eu tenho horário. Ela, em vez de descansar, ela está passando a agenda para o dia seguinte e ela não consegue desligar. E quando esse tipo de coisa, esse cansaço não é só físico, também emocional, é um grande sinal de alerta e é um momento de que não basta só descansar. É um momento em que essa mulher precisa pedir ajuda e muitas vezes essa ajuda é profissional. Às vezes o que ela precisa é de um auxílio em casa, um auxílio na empresa onde ela trabalha, no seu escritório, mas às vezes ela precisa além disso. Às vezes ela precisa de uma ajuda profissional, uma terapia, um acompanhamento, porque infelizmente a mulher não admite que está cansada. Ela não quer admitir que ela precisa de ajuda, ela quer dar conta de tudo. O que a mulher mais se cansa não é fazer tudo e não ter uma carga de trabalho gigantesca, seja, chegou do trabalho, está cansado, aí pega o filho pequeno da escola, leva para casa, cuida do filho, dá banho, comida, vê lição de casa, todas aquelas coisas. Mas o que mais cansa e que gera esse esgotamento é ela precisar dar conta de absolutamente tudo. É ela ser o sistema operacional de uma família, ser o sistema operacional daquela casa, porque muitas vezes a mulher lembra da consulta do marido, do remédio do marido, do remédio dos filhos, da lição de casa dos filhos e de todo o resto. Onde ela está? O preço, geralmente, de fazer tudo isso sozinha, porque as mulheres, principalmente da minha geração, aprenderam que nós temos que dar conta de tudo e somos nós que comandamos tudo isso. Nós fazemos exatamente assim, nós batalhamos para fazer diferente, mas nós aprendemos isso, nós viemos preparadas achando que teríamos que dar conta disso. Então, chega um momento em que esse esgotamento de ter que fazer tudo isso, ser o sistema operacional daquela casa e daquilo tudo, é o que mais esgota a mulher. Porque ela para e pensa, eu não posso ficar doente, eu não posso parar. Imagina se ela não para descansar. Ela acha que pode parar para um repouso, uma recuperação, só quando ela é obrigada. Porque fora isso, ela não consegue parar. Ela se sente na obrigação de dar conta de tudo e de fazer tudo. Porque para ela é uma vergonha e uma fraqueza não dar conta. Então, esse é o ponto muito crucial nesse esgotamento. É a mulher conseguir admitir que ela precisa de ajuda e que ela precisa de apoio. E que tudo bem ela cuidar de todo mundo, mas ela tem que cuidar dela. Cuidar dela também. Porque o preço nessa hora ela se deixa para trás. Depois eu cuido, depois eu vejo como é que eu tô com uma dor aqui, depois eu vou. Depois eu faço. E ela vai se deixando para trás. E isso é muito difícil, porque depois ela tem que ir lá atrás
buscar aqueles cacos que ficaram quebrados lá atrás, aquela mulher que estava esgotada. E por isso, esse esgotamento não é só o físico. Ela tem que ir lá buscar, recuperar e cuidar daquela mulher que ela deixou para trás. Uau, isso é importante demais, né, doutora Cláudia? Sim, você falou uma coisa bem importante. Tudo bem, cuidar das pessoas, mas também se cuidar. Sim. Né? E diante dessa toda essa fala nossa, uma das coisas que você comentou é que ela tem que perceber, não estou bem. Sim. Né? E aceitar. E aceitar. Acolher o não estar bem. Isso, e aceitar, né? E buscar ajuda, se necessário. Sim. Né? Nós temos especialistas para isso. Sim. Para cuidar da gente. Não adianta se autodiagnosticar, se automedicar e se autocuidar. Sim, o autocuidado sim, mas não a ponto de dizer, já estou me cuidando, não preciso de acompanhamento. Né? Exatamente. Eu tenho, por exemplo, amigas psicólogas e elas falam que mesmo o psicólogo também precisa de psicólogo. Exato. Né? Então precisamos de ajuda, sim. Então ela tem que realmente reconhecer, né? E procurar ajuda ali. É importante realmente buscar esse equilíbrio mesmo. Sim. Porque quando chega ali o esgotamento em excesso físico e mental, para voltar é mais complicado. Muito então, mais complicado. complicado. Já ir se policiando antes, né? Exato. Eu, inclusive, quando eu tô... Já percebeu, opa, não tô bem. Assim, tanto quanto a mulher quando está esgotada e quando a mulher... É muito comum a mulher perder a sua identidade quando ela está dentro de uma relação em que ela acha que ela tem que fazer tudo e ela se cobra. Às vezes não é o marido que impõe isso, ela se cobra. Ela é a salvadora daquele lar, daquele relacionamento. E por mais que tudo esteja ok, ela se cobra nisso. E ela acaba deixando a identidade dela de fora, da mesma forma que a mulher que deixa de se cuidar. E a primeira coisa que eu falo para elas é que, você precisa acolher. Se acolher. Acolher o que você está sentindo. Aceita, recebe isso. Depois você precisa compreender o que está acontecendo. Né? O porquê que eu estou desse jeito. O que está acontecendo comigo. Depois disso, você precisa começar a reconhecer e receber isso. Para ressignificar. Exato. E depois, só depois, você começa a mudar. E talvez, né, eu gosto muito do termo recomeço e eu acabo usando muito, porque você tem que recomeçar de uma forma sustentável a fazer. Não é deixar de fazer. É fazer aquilo de uma forma sustentável e de uma maneira que não, inclusive, não agrida a sua saúde. Seja no seu trabalho, seja no cuidado da sua casa, com os seus filhos e tudo mais. Você precisa ressignificar esse cuidado. Né? Esse estar completo no trabalho. Sim. E muito importante, a gente tinha falado antes, as pessoas não são mais presentes onde elas estão. As pessoas estão aqui, mas a mente dela está lá. Ela está fazendo uma coisa, cuidando, o banho, coisa mais simples. A mulher está tomando banho e ela está pensando que quando ela sair do banho, eu tenho que secar o cabelo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que pensar no caso do cliente, Então, a pessoa acaba não se desliga, não né? se desliga e não está presente. Não está presente. O aqui e agora, exatamente. Estar presente, estar inteira nos lugares, estar inteira, inclusive quando você está cuidando de você. Quantas tem... Não vou parar para fazer uma unha, não vou parar para fazer isso, não posso, não dá tempo. Tem que dar. Esse cuidado consigo mesma faz toda a diferença. Sim. Precisa. É importante que ele aconteça, né? É isso aí. E assim, né, até trazendo agora um pouco, continuando com essa ideia da questão do esgotamento, trazendo um pouco agora para o lado da empresa, tá, doutora Cláudia? Qual é o papel das empresas e das lideranças na prevenção do esgotamento? Olha, a gente hoje vê muitas empresas tentando correr atrás disso. Existem clubes de bem-estar, né? Clubes de convênios com academias, com locais de massagens, com locais com cuidados, né? Para homens e mulheres, porque todos precisam desse descanso. Algumas empresas fazem o dia... às vezes o dia da meditação, o dia do yoga, o dia... Isso é muito bacana, isso é muito bom. Porém, não adianta fazer isso
e ter uma gestão totalmente abusiva, de exigência de performance e que precisa... Essa questão da alta performance, ela é muito forte e a gente se cobra alta performance, ainda que não sejamos cobrados, né? A gente se cobra isso. Então, a empresa não só precisa proporcionar essas possibilidades, né? Essas facilidades para o seu colaborador, como também entender e observar se aquele colaborador, se ele está realmente com uma sobrecarga maior do que ele pode aguentar. E não adianta dizer isso e jogar mais, né? Joga mais. Não, ele tá dando conta. Joga mais serviço que ele está dando conta. Ele faz. Então, assim, eu acho que, aí, de forma alguma, sem invadir a privacidade de cada colaborador, de cada funcionário, as empresas precisam ter uma observação no humor, na produtividade, e não na produtividade para cobrar que a produtividade não está boa, mas observar se está acontecendo alguma coisa ou se ele não está sobrecarregado. Então, assim, essa gestão organizacional mesmo, né? Essa liderança que observa esses cuidados, né? A divisão correta das responsabilidades e das funções que ele assume. Isso faz toda a diferença. E não adianta ir fazer. Tem convênio aqui, convênio ali, você pode fazer meditação, você pode fazer academia, isso é bom, estimula. Eu já soube de empresas que não só têm uma questão de esses convênios, como traz para dentro da empresa e estimula, faz como se fosse um grupo, um aplicativo, das pessoas treinando, para mostrar que quem está treinando mais, quem está isso. Mas isso também não pode virar uma cobrança de que eu preciso ganhar porque eu estou treinando mais, que eu estou correndo, que eu consigo isso. Não, também não pode virar uma cobrança sobre isso, né? Então, precisa desse olhar, precisa de alguém com essa mentalidade do bem-estar dentro da empresa. Se a empresa não tem tamanho para ter um RH cuidando disso, traz alguém, né, para dar uma orientação. Observa. Às vezes, a mera sensibilidade do gestor observa certas situações para tentar mudar aquela questão de um colaborador que não está dando conta. É perceber sinais? Sinais, né? Perceber esses sinais. Sinais de esgotamento, por exemplo. A produtividade do nada começa a diminuir. A irritabilidade. Aquela pessoa do nada passa a ser aquela que responde com uma lapada. Nossa, ela era tão doce, tão educada, de repente ouve isso. Na maioria das vezes não é maldade da pessoa, ela tá no limite. Exato. Ela tá, sabe quando ela já tá dando choque se você encostar? E isso vem dessa exaustão, desse esgotamento. Então, assim, ainda que não seja uma empresa grande que tenha um RH para observar, a sensibilidade. Eu acho que a sensibilidade, um olhar para quem está à sua volta, já consegue perceber algumas coisas. Não é a mesma coisa que um profissional especializado, mas já é um primeiro passo. Sim. Né? É importante isso. Realmente, a empresa tem um papel fundamental. Sim. Né? Tem que ter aquela cultura do bem-estar. Sim. Não daquela da pressão e do ambiente tóxico, né, que você falou em algum momento aí, né? Não adianta você ter ali um dia da mulher, por exemplo, ali, mas o mês inteiro é aquela só bucha. Só bucha, liderança tóxica, né? É complicadíssimo isso. Muito. Aí a pessoa vai acumulando, uma hora vai se esgotar mesmo. E aí onde que realmente a empresa e a liderança precisa perceber esses sinais. Sim. E você falou aí, poxa, por que está caindo a produtividade? Por que ela está se irritando mais facilmente? É o primeiro sinal, né? É perceber, né? E claro, chamar para uma conversa. Então, se criar um ambiente seguro psicologicamente. Também, exato, de apoio. Poxa, tá tudo bem, você tá com um problema, tá acontecendo alguma coisa. Às vezes ela tá com um problema de algum familiar doente. E aquilo, além da carga, lembra da jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Além da carga de trabalho, a carga emocional familiar dela, surge um familiar doente. Aquilo vai influenciar e essa pessoa precisa de apoio. E nessa hora, quando surge um familiar doente, na maioria das vezes é a mulher quem cuida. É a mulher, né? É a mulher quem cuida na maioria das vezes, né? Então, precisa desse suporte, precisa desse olhar, essa sensibilidade do gestor. Sim. E até mesmo nessa questão da mulher,
poxa, a empresa, a liderança, entender também que tem situações que de repente a mulher está com problema na saúde com o filho ou a filha. Sim, com os filhos, com os pais dela. E também, então, permita que ela cuide disso também, né? Dessa liberdade, né? Porque às vezes ela está ali, mas ela precisa resolver alguma coisa também. E ela não vai estar presente ali. E não vai estar presente. Ela está, mas não está. E se ela tiver um suporte, um apoio do tipo, não, vai lá, você pode fazer isso. Sim. Vamos deixar maleável a questão de horário, essas coisas todas. Eu sei que para muitas empresas isso é difícil, mas se você consegue criar essa maleabilidade, a pessoa, se ela sentir que a empresa dá esse apoio, ela vai trabalhar mais feliz. Vai. É realmente ter um ambiente de escuta ativa, Isso. né? Eu até falo, doutora Cláudia, ter uma escuta genuína. Sabe? É ouvir a pessoa, De dar verdade. atenção. Porque às vezes a pessoa, às vezes você precisa ficar em silêncio, ouvir. Muitas vezes a gente só quer falar. Eu até tenho uma frase minha que eu não lembro dela toda agora, mas eu falo o seguinte, resumidamente, né? É o líder, ouvir o inaudível. Sim. Esse é um dom que você tem que buscar aí no dia a dia com a sua experiência. Observar os sinais, observar a pessoa, o comportamento da pessoa, como ela está, tudo isso, isso faz toda a diferença. Sim. E assim, né, doutora Cláudia, até nesse contexto que está falando aqui de empresa, que ideias, sugestões você poderia dar, até mesmo para as pessoas, os RHs, por exemplo, adotar práticas ali de realmente propor esse ambiente mais acolhedor? Eu acho Pensar na mulher que ela tem aquela jornada ali, respeitar a jornada. Sim, porque a mulher ela acaba tendo uma sobrecarga muito maior porque às vezes é muito complicado como se você estivesse ditando regras para as empresas. Porém, as empresas, os RHs, elas precisariam olhar melhor as necessidades dos seus colaboradores. As necessidades de uma mulher mãe são diferentes das necessidades de uma mulher que não é mãe. Uma mulher em que ela é o esteio da casa, o esteio da família, ou porque ela não tem um marido, por exemplo, para dividir com ela e não é para fazer, né, tudo para ela, como antigamente, os maridos provedores somente, mas hoje os maridos, né, espera-se que seja pelo menos a maioria, são os apoiadores em conjunto. Às vezes, esse marido pode ficar doente. E não só por idade, existem N situações e motivos. E ter essa sensibilidade de entender as necessidades de cada uma das pessoas, até dos homens. O homem pode estar com a sua mulher precisando de apoio. Sim. A mulher doente, a mulher com problema, um filho doente, alguma coisa. Então, assim, eu acho que a sensibilidade, o olhar cuidadoso, o acolher o seu funcionário, o seu colaborador, porque isso vai fazer toda a diferença na produtividade daquela empresa, na produtividade daquela funcionária, daquele funcionário, porque as pessoas brincam, né, que gente feliz não dá trabalho, gente feliz não enche o saco, mas para o trabalho a gente leva uma coisa mais séria, gente feliz trabalha feliz, e se trabalha feliz e satisfeito de onde ela está, ela trabalha com mais dedicação, ela veste a camisa. Então, entender que apoiar o seu funcionário, o seu colaborador, vai fazer com que ele trabalhe melhor. E no final, dei 1 hora para ela sair mais cedo para que ela possa buscar o filho na escola. Dei uns horários que ela possa participar do tratamento do marido, do acompanhamento disso ou daquilo. Mas é 1 hora menos de trabalho. Mas essa pessoa ela vai estar tão mais tranquila com relação a isso, exato, que ela vai acabar trabalhando melhor. Então, acho que as empresas precisam, e as pessoas, os empregadores em geral, ter um olhar mais sensível, um olhar mais humano, de verdade, e acolhedor para seus colaboradores, funcionários, até sócios. Sim. Um sócio ajudar o outro, um sócio apoiar o outro sócio. Né? Acontece muito na advocacia, um sócio tem um problema, o outro segura, bora, vamos levar ao escritório, vamos ajudar. Sim. E ter esse olhar. Eu acho que o mais importante é esse olhar, acolher
e olhar com muito cuidado e muito carinho quem está ali trabalhando do seu lado. E respeitar os limites, né? Como você bem Os falou limites, aí, né? com certeza. Com certeza, respeitar os limites. A alta performance é lindo no papel. No dia a dia, a alta performance ela acaba virando uma prisão. Porque você só se cobra mais e mais e mais e mais. E quando a cobrança não é só sua, é do seu empregador, isso fica muito pior. Porque o colaborador e funcionário ele vai ter medo de não atingir a alta performance. E perder aquele cargo, aquele emprego, e ele não pode perder. Sim. Né? Até trazendo esse assunto em torno aí, a gente pode citar até um pouco da questão da NR1, né? Sim. Que ela vem hoje aí para poder ter essa preocupação, esse olhar com os riscos psicossociais, né? Relacionados à saúde mental. Né? Então, por exemplo, falando em mulher, né? O RH, o gestor, ter esse cuidado de tomar, por exemplo, uma das questões que leva ao esgotamento mental ali, por exemplo, é o assédio sexual, Sim. por exemplo, o assédio moral, a liderança tóxica, como a gente bem Sim, falou, sim. né? Se de repente ter esse ambiente seguro onde a mulher possa falar que não está bem, não culpar, olha que fraca, tá vendo só, é mulher, que geralmente tem né, esse viés, né? Ela não dá conta, a mulher não dá vendo conta dessas coisas. Mas não é isso. É porque realmente ela precisa do tempo dela, né? Reconhecer isso. Então tem que tomar muito cuidado hoje em dia dentro das organizações. A NR1 veio para somar, né? Veio para somar num momento e numa situação em que os índices de afastamento por problemas de saúde mental em geral, né? Por esse esgotamento, pelo burnout, que acabou sendo o mais famoso, o mais falado em tudo isso, mas não é só ele. O índice de suicídios, eu não trouxe números, mas o índice de suicídios por esse esgotamento é altíssimo. Né, doutora Cláudia? É muito grave isso. Então, a NR1 é a solução total? Não, não é a solução uma parte, total. É uma parte. Como, por exemplo, não adianta falar, a gente aplica tudo isso, a gente faz. E, na verdade, aplica aquela história para inglês ver. Mas tá ali no quadro ali. Tá no quadro. Mas na prática mesmo. Na prática, a cobrança é muito grande. Então, assim, a NR1 veio para ajudar porque realmente o esgotamento, as doenças, né, as doenças mentais que as pessoas passaram a ter desse esgotamento mental cresceram muito. As doenças mentais ligadas à depressão, à ansiedade, que uma cobrança grande vai gerar isso, né? Gera ansiedade, não atingiu aquilo, gera depressão e vai naquele esgotamento e aí vem o burnout que leva a situações muito graves. Isso é complicadíssimo, né? Mas, doutora Cláudia, uma pena, mas estamos indo aqui para nossos minutos finais, né? Eu quero agradecer demais a sua participação, mas deixe as suas considerações finais e reforce as suas redes sociais. Vou deixar sim. E acho que a primeira frase que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, e principalmente para as mulheres, nada contra os homens, mas é porque eu falo e trabalho mais com elas. Mulher, entenda quando você precisa parar. Aceita descansar. Você não é fraca por isso. Se você está precisando de ajuda, às vezes uma amiga pode ser o primeiro passo. Não substitui uma ajuda profissional, claro que não, mas uma amiga pode ser o primeiro passo para te dar a mão e trazer. Então, cerque-se de pessoas que possam te apoiar. Busque apoio familiar, apoio nas suas redes de amigos e no trabalho. E no trabalho também. E você que emprega pessoas, também tenha esse cuidado. Acolha o sentimento do seu funcionário, do seu colaborador. E você acolha o seu sentimento. Compreenda e passe a fazer de uma forma sustentável. Isso é muito importante. E eu vou deixar aqui minhas redes sociais. O meu Instagram é claudianeves.adv. Ali eu falo sobre todas as questões de direito das famílias, direito das mulheres. Vão ver também meus passeios por aí como palestrante, que faço bastante, gosto muito de fazer isso. Nos eventos da OAB, eu até falei para você que eu ia falar dia 25 de setembro, nós temos a 8ª Jornada de Empreendedorismo na OAB São Paulo. Nas minhas redes sociais você encontra informações e se não tiver lá,
pode me mandar mensagem que eu passo a informação sobre o evento, sobre inscrições. Ele é focado para advogados e estudantes de direito, mas também podem vir pessoas que não são da área e queiram entender melhor sobre empreendedorismo. Eu tenho também uma outra rede social onde eu falo, ela é muito novinha, começando agora, falando sobre essa questão do cuidado das mulheres, o meu lado mentora e sobre as questões do recomeço e reencontro consigo mesma, que a rede social é, no Instagram, Cláudia Neves. Lá também vocês vão ver muitos desses assuntos e eu vou adorar falar com vocês por lá. E sem palavras para agradecer meu querido xará Cláudio por me receber aqui com todo carinho, agradecer a todos os patrocinadores, agradecer a Com Brasil por proporcionar esse encontro, esse trabalho muito bacana. Poxa, maravilha! Mulheres, precisam de ajuda aí, ó, procurem a doutora Cláudia aí, ó. Com certeza, com certeza. Vocês vão ouvir lá no perfil do Recomeço muitos dos assuntos que a gente falou aqui e um pouquinho mais. E precisa de palestras também, Palestras também, palestras sobre empreendedorismo, sobre marketing, direito de família, que é o meu foco principal, direito das mulheres. E toda essa gama do esgotamento, das mulheres, do reencontro, recomeço, identidade, né? Que muitas mulheres têm muita dificuldade, autoestima, são coisas que a gente acaba buscando, né? Quando a gente começa a atender mulheres. Uau, maravilha! Obrigada, querido, muito obrigada. Mais uma vez, gratidão, doutora Cláudia. Muito obrigada. Foi incrível o nosso bate-papo, tá certo? Você precisa voltar aqui mais vezes. Com certeza, conte comigo. Quero também novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos parceiros e patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a Novitar Restaurantes Empresariais, a BemVT Gestão de Benefícios Corporativos, a Remunera Consultoria e a Mídia Kitcom Comunicação. Eu estou nas redes sociais do LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve Oficial e tem o do programa também, Gestão em Pauta 360. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal! O futuro não espera. Ele é construído todos os dias por quem decide dar o próximo passo. No Centro Universitário ENIAC, a educação vai além da sala de aula. É prática, é inovação, é transformação real. Aqui, o conhecimento ganha vida desde o primeiro dia, com tecnologia e experiências que conectam você ao mercado. Você aprende com quem vive o mercado. Centro Universitário ENIAC. Seu futuro começa aqui. Por trás de cada empresa existem pessoas, histórias, rotinas, desafios e muitas vezes sinais que passam despercebidos. Cuidar da saúde no trabalho não é só cumprir uma norma, é cuidar de vidas. Há mais de 25 anos, a ZUC está ao lado das empresas que escolhem fazer diferente. São mais de 150 mil vidas acompanhadas com presença em todo o Brasil. Tecnologia e inteligência para simplificar, sensibilidade para entender. ZUC, Gestão Inteligente de Saúde do Trabalho e Riscos Psicossociais.